Estamos no ar. Olá, boa noite, 7h01. Sejam bem-vindos a mais um Sempre o Papa ao vivo, projeto que completa 35 anos agora em 2021. O projeto conta com recursos da Lei de Incentivo Federal e a Anaxá tem um patrocínio da CBMM, a Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração. O mediador Luiz Humberto França está sentado em frente a um notebook. Ao fundo, ele usa um filtro de cenário digital com a logo do Sempre um Papo como tema. O motivo desse encontro aqui hoje é para falar do lançamento desse livro aqui, O Senhor Bigodes Era o Seu Nome. Luiz Humberto segura o livro de Rafael Noli e Tom Lima. Rafael Noli, que é formado em Letras e Geografia, professor da rede particular de ensino, poeta, escritor com 8 livros publicados, entre obras físicas e e-books, e ainda é um dos curadores do FLI Araxá. E Tom Lima, ilustrador, caricaturista, grafiteiro e professor de artes. Tem mais de 25 anos de atividades como artista visual, participando de projetos artísticos e intervenções urbanas em vários estados. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite, França. Boa noite, Tom. Boa noite, França. Boa noite, Rafa. Maravilha, pessoal. Senhor Bigodes, Rafael, ele era o seu nome. Resume para nós essa história. Foi uma ideia que surgiu da sua imaginação ou teve algo real nessa brincadeira? Rafael Noli está sentado em frente a prateleiras contendo diversos livros. Como sempre, um prazer imenso estar nesse programa, ainda mais com meu amigo Tom, um trabalho que eu tenho sonhado há muito tempo fazer um trabalho com ele. Tom Lima mostra as mãos unidas em formato de coração. Esse livro veio como quase sempre todos os livros. Eu tive a ideia, deu um estralo na minha cabeça e eu pensei, e é baseado até certo ponto em história real. Eu pensei na história e em 5 minutinhos ela estava pronta. Eu tive uma experiência de um amigo que tinha um gato, e esse gato um dia, chamado Wolverine, esse gato um dia trouxe uma surpresa para casa. E eu pensei, tem aí uma história, mas isso há anos atrás. E aí, recentemente, ano passado, eu sentei para escrever, lembrei disso, falei, eu acho que eu vou partir daí. Meu livro vai ser O Senhor Bigodes, e a história dele vai ser semelhante a essa história. E aí eu fui pesquisar nas redes sociais e perguntei, galera, isso já aconteceu com alguém aí que tem gato? Não vou contar o que é para manter o mistério. Um monte de gente falou, cara, comigo foi assim, comigo também. E eu vi que o que acontece com o Senhor Bigodes é algo muito comum por aí. E aí, a partir dessa proposta, eu escrevi a obra. Muito bom. Agora, Tom, como é que foi esse encontro literário com o Rafael Noli? Você sempre teve essa vertente do grafite, das intervenções, mas agora desembarca de vez na literatura. Com esse talento enorme, como é que foi essa parceria? Eu te agradeço muito por esse carinho, França. E, na verdade, foi uma experiência extraordinária, né? Eu vinha de uma sequência de ilustrações em 2 outros livros, e o Rafa fez esse convite que... Tom Lima está sentado em frente a uma parede com uma pintura no estilo grafite. A transmissão ao vivo tem que ser pausada momentaneamente por questões de dificuldades técnicas. Não é bom caçador, o gato sempre cai de pé, por aí vai. Você gosta dessas expressões, ditados populares? Não é a primeira vez, né, França, que eu brinco com essas ideias. Eu fiz isso muito no meu livro Ao Pé da Letra. A base do livro Ao Pé da Letra são essas expressões, né? Quase que o livro inteiro é feito de expressões, esse meu segundo livro infantil. Rafael Noli mostra seu livro Ao Pé da Letra. Então o livro tem muitas expressões. Eu fiz usei uma série de expressões na obra, como essas que você falou e outras, e também coloquei algumas citações. É aquela ideia, né? O livro infantil nunca é só para criança. Nós fazemos esses livros, muitas vezes, com a expectativa de que ele seja lido também por adultos. Ou que os adultos leiam esses livros com as suas crianças. Seja os professores lendo esse livro nas salas de aula, seja os pais lendo esse livro com seus filhos. Então, eu coloquei não só essas expressões que você citou, como eu coloquei algumas expressões que só um leitor já vivido vai entender, e algumas expressões que só pessoas ligadas a algumas áreas irão captar. Por exemplo, um dos capítulos do livro é uma frase de uma música do Chico Buarque.
que lá no meio do texto eu repito ela. Algumas pessoas vão passar despercebidas por isso, outros irão ver. Como eu fiz em todos os meus outros livros, sempre tem algum trechinho do João Guimarães Rosa. Mesmo sendo um autor pesado, difícil, voltado para adultos, muitas vezes, eu faço questão de fazer essas citações, porque eu sei que muitos adultos estarão lendo o livro. E ali o adulto percebe que, opa, aqui ele lembrou da gente também. E quando essas crianças crescerem um dia, por um acaso voltem a ler esse livro, elas vão pensar, nossa, que legal, eu não tinha percebido isso. Que é algo que acontece comigo. Eu leio muitas histórias infantis, vejo muito desenho. Acredito que é importante para um escritor que escreva para crianças e adolescentes estar por dentro da literatura infantil e dos desenhos. Então, de vez em quando eu vejo e penso, uma criança não captaria isso, não entenderia isso. Porque a ideia da mediação de um adulto lendo com essa criança e a ideia que um dia essa criança vai crescer e vai pensar, opa, que legal, tem isso aqui, eu não tinha percebido. Interessante a gente imaginar que, né, que o livro infantil tem essa abrangência, né? A gente, às vezes, tem autor que faz livro infantil e pensa que só criança que vai pegar e vai mexer. Na verdade, tem todo esse envolvimento que você falou, pai, professor, e até, né, criança... Quantas vezes a gente lê um livro quando era pequeno e relê, né, com outra visão mais velha. Então, isso tem toda essa verdade. Tom, você falava do processo de produção aí. Explica pra gente um pouquinho. Você mostrou os personagens antes para o Rafael. Como é que foi essa troca de ideias com o autor? Na verdade, ele, como eu falei, né, a respeito da generosidade do Rafael nesse sentido, né, ele me apresentou um briefing, né, do como esses indivíduos circulavam dentro da história, características específicas, né, a relação da tia, por exemplo, com as doenças, né, a resistência da mãe em relação a garota ter um gato e todo o ambiente em que isso acontece. E, a partir dali, a construção foi fazer essa perspectiva de construção da narrativa dentro de um único espaço, porque é onde tudo acontece, né? Acontece na sala. E nesse sentido, eu me recordei muito da obra do Will Eisner, né, que trabalha muito, né, ou trabalhou muito essa relação na obra, e a obra ainda está por aí, e ela é revolucionária nesse sentido dos ângulos. Então, a ideia era construir uma situação em que o leitor pudesse, de fato, perceber que tudo acontece dentro de um ambiente tenso e específico, que é a sala da casa. E quanto ao perfil dos personagens, o Rafa trouxe essa condição que eu diria que é a almática, né? O que tem a ver com humor ou determinadas condições específicas, e eu tentei, de alguma forma, tornar isso possível justamente dentro desse mesmo contexto de fala que o que foi, na verdade, uma simbiose extraordinária, né? E também, eu diria, muito rica, que é de fazer um trabalho que os pais se identifiquem, né? A ideia não era infantilizar as personagens e nem a parte gráfica, mas trabalhar com essa condição de identificação mesmo, da mãe que trabalha, da mãe que vai para a academia, ela está de roupa de academia, né? Da tia que tem essa participação, né, enquanto hipocondríaca, mas com uma preocupação, e ela traz isso, e tentar, de alguma forma, inserir a vizinha, que é um personagem super folclórico, né, dentro de uma narrativa como a que ele fez, para essa circunstância, mas sem deixar isso infantil, segundo a ótica do trabalho comum, no sentido do livro infantil, mas que esse fosse um diálogo que pudesse ser feito pelos pais para as crianças, que fosse uma narrativa que houvesse essa identificação. Inclusive, a mãe tem uma tatuagem, que é algo assim que é muito difícil você ver numa personagem de desenhos desse gênero, embora a maioria dos pais que têm essa perspectiva tenham essa relação, muitas vezes, né, de contexto de participação do seu universo de época, do seu tempo, né? E então a ideia era fazer isso, e graças a essa maneira muito simples e objetiva que o Rafa trouxe de construção das personagens dentro dessa história, que é um fio
que conduz todas essas personalidades para um desfecho que é surpresa, e se vocês quiserem saber, naturalmente vai ser necessário, né, pegar o livro nas mãos para saborear tudo isso que está sendo dito aqui. Então, a ideia era essa, França, era tentar, de alguma forma, penso, depois de ver o resultado pronto, que, de fato, todos os envolvidos, né, de alguma forma, se alinhavaram nessa direção. E o projeto acabou, de fato, conseguindo transmitir isso. Então, ele é um livro infanto-juvenil, infantil, ele dialoga com vários públicos, e é possível essa identificação sem necessariamente ser um livro de crianças, né? É um livro que que o adulto pode ler, eu posso ler, e de repente a identificação acontece ou pelas imagens, ou pelo desfecho da história, ou pela história, enfim. É uma narrativa que é muito gostosa em função disso. E a construção, respondendo efetivamente, tem muito a ver com essa forma como o Rafael trouxe, né? Essa simplicidade e objetividade da história. Então, assim, a ideia era usar personagens comuns, cotidianos e fundamentalmente brasileiros, né? Respeitando, inclusive, as relações étnicas, né? E as relações de cotidiano, para que realmente a identificação não acontecesse só pela história, mas acontecesse pela imagem, né, acontecesse pelo tom de pele, acontecesse dessa forma. Então, assim, é um subjetivismo que se objetiva ali e tem na história esse fio condutor, né, amalgamando todos esses detalhes. Foi um trabalho, de fato, muito prazeroso, principalmente porque esse espaço o Rafa deixou para ilustração, né? Ele não trouxe, por exemplo, nenhum elemento visual que fosse mais marcante, ele deixou isso absolutamente livre para mim e teve confiança, porque eu fui produzindo as primeiras peças, mostrei para ele em determinado momento, mas já com elas muito prontas em função da liberdade que ele havia me dado, e dali em diante eu acredito que tanto ele quanto eu nos encantamos com a história que foi sendo narrada por ali, porque é fato que a ilustração ela caminha junto com o texto, mas cria uma narrativa visual que tem um papel muito específico em relação ao direcionamento do texto e a criação dessas imagens mentais que vão ser costuradas pelo texto. Então, tudo isso o Rafa trouxe, eu diria que pronto, não foi difícil por conta disso. Ele foi muito generoso e a construção só seguiu esse fluxo. Interessante esse casamento, porque o Rafael, como escritor, ele trouxe a questão lúdica, né? E você, com os personagens, conseguiu dar um pouco aí de realidade, de terra, né? de vivência, de cotidiano. Isso foi muito importante, né? Nesse encontro de vocês. Agora, Rafael, você ao escrever, imagina como é que será o cada personagem, ou você deixa isso flutuar por conta do ilustrador? Como é que foi descobrir os personagens criados pelo Tom? Uma boa questão, viu, França? Porque, assim, as minhas experiências anteriores, dos meus livros anteriores, foi bem parecida com essa com o Tom. Eu entrego a história, eu tenho uma visão dos personagens, quando eu crio o livro, eu faço uma ficha dos personagens, até coisas que não aparecem na história, eu registro para mim ter bem em mente como que é esse personagem. Mas a partir do momento que o livro vai para a mão do ilustrador, para mim acabou. Aí o ilustrador faz o que ele quiser. E no caso, todas as vezes eu tive surpresas muito agradáveis. Foi assim com as minhas principais personagens, né? A Gertrude, do livro Gertrude Sabe Tudo. Eu mandei para o Guto Paixão, ilustrador, nosso amigo Guto Paixão, um grande ilustrador, mandei o livro para ele, eu tinha tudo na minha cabeça. Ele me mandou os personagens desenhados, eu olhei e falei, pronto, é isso, e pronto, e acabou. Porque é o que eu falei com o Tom também. O livro infantil não foi escrito só por mim, nosso nome está na capa porque é uma criação dos nós dois. Eu tinha na minha cabeça, mas é muito, muito claro que a hora que o negócio vem para a minha mão já ilustrado, está muito melhor sempre do que eu pensei. Duas pessoas pensam mesmo melhor do que uma. No caso do Guto, os dois que ele fez comigo, ilustrou, chegou para mim completamente diferente do que tinha imaginado, mas muito melhor. Porque é uma visão que enriquece. Com o Tom, a mesma coisa. A vivência do Tom como professor de arte, como um cara que já fez muita coisa de vários estilos, eu sabia que eu ia me surpreender, que iria vir. E ele veio com essa ideia, nós vamos fazer um negócio urbano, a história se passa dentro de uma casa com 3 mulheres,
e eu vou fazer essa menina assim, essa assim, essa assim. Falei, você que manda. Só tivemos uma para não... Eu só tive uma questão que eu levantei com o Tom. Thaís veio e me falou assim, olha, tem uma questão que não pode ficar de fora. Esse livro tem que ter 3 cores, porque toda a trama da história gira em torno da ideia desse gato ser um gatinho de 3 cores. Então, a única coisa que eu falei, Tom, você está à vontade, mas na hora de fazer o gatinho principal da história, o Senhor Bigodes, ele tem que ter 3 cores. Aí, a partir disso, França, começaram a chegar os personagens, e, como eu disse, muito melhor do que eu tinha pensado. E eu acho que é aí que está a ideia da criação. E esse livro foi pensado para ser lido em casa e para ser transformado em teatro em sala de aula. Toda a estrutura de leitura é assim. E eu sei que quando eu e o Tom formos visitar escolas com esse livro, nós vamos ver as pessoas interpretando ele, e vão ser interpretações que irão me surpreender e surpreender ele. Porque a partir desse momento, hoje, esse livro aqui já não é mais meu e do Tom. Esses personagens que nós dois desenvolvemos e criamos, a partir de amanhã, está chegando na mão da galera e vai ser reinventado mais uma vez e, por que não, dezenas de vezes, centenas de vezes, quem sabe. Tomara. Isso aqui é o gostoso da obra, né? Você poder contribuir, compartilhar e cada um criar em cima, né? Isso é que é o maravilhoso da literatura. Agora, se você tem, Rafael, os personagens, os arquétipos dos personagens, né? Alguns modelos aí que facilitam a identificação. Conta um pouquinho para a gente como é que são esses arquétipos. É uma questão que até nós aqui no Sempre um Papo, no Fliarachá, esses programas voltados para a literatura, sempre tem muitos escritores que nos acompanham, né, França? A gente está acostumado nesse mundo, o Tom está acostumado sempre a muitos escritores no público, acompanhando. Pessoas que estão escrevendo, pessoas que escrevem. E uma coisa que eu sempre falo, esses meus personagens, uma das inspirações, inclusive os personagens infantis, eu busco lá nos arquétipos mesmo. O Jung, ele tem um livro, O Herói de Mil Faces, que não é um livro para escritores, é um livro de análise de personalidades, mas é um livro excelente para se compreender o funcionamento do pensamento das pessoas, a forma das pessoas agirem. Claro que num livro para criança como é esse, eu uso só os arquétipos mesmo. A vizinha é chata, a mãe é uma figura que não é um arquétipo muito bem definido, nós não sabemos o que a gente espera da mãe, mas os demais personagens, eles são muito estereotipados. A vizinha é chata e ela é chata o livro inteiro, o tempo inteiro. A tia é uma velha hipocondríaca, então ela é chata, velha, hipocondríaca o livro inteiro. A menina é uma menina que achou, para vocês entenderem do que se trata, é uma menina que achou um gatinho na rua, o senhor Bigodes, e ela chega em casa e quer ficar com o gato. Mas ela vai enfrentar a mãe, a tia e uma vizinha. Essas 3 figuras são personagens assim que a gente sabe muito o que esperar delas. Da mãe, não. Da menina, a gente sabe. O arquétipo dela, ela é uma criança que está disposta a lutar para ficar com esse gato. A tia está disposta a não ficar porque ela é alérgica e hipocondríaca. A vizinha porque é uma dessas típicas vizinhas chatas. Então, trabalhando com esses arquétipos para a criança, a leitura funciona porque a criança imediatamente já sabe o que esperar desse personagem. Mas aí tem o mistério da mãe, que é uma figura central na obra e que, a partir da decisão dela, tudo vai ser feito. Então, eu gosto disso, eu parto muito na criação dos personagens dessa análise. Quando é um livro infantil assim, eu acho que os personagens serem claramente bem definidos, as crianças rapidamente já sabem o que esperar deles. E eu acho que é aí que está o mistério desses livros. A criança já sabe que essa tia velha e chata, hipocondríaca, vai ser assim até o fim. E esses arquétipos, eu acredito, facilitem para crianças criar identificação, criar uma ojeriza com um personagem, que é a nossa ideia. O Tom reforçou muito esses estereótipos na ilustração. Então, imediatamente, vendo as ilustrações, você já percebe mais ou menos o que esperar de cada um. Mas a mãe é o elemento de transformação disso tudo. É daí que vem, viu, França, a ideia. Muito curioso aí, pessoal, tá todo mundo já querendo o livro, você vai falando, a curiosidade vai despertando, já temos aí o pessoal participando aí nas redes sociais, a Marisa Rufino, o Givago Ferreira, todo mundo querendo o seu livro, Eleonora de Barros, o Paulo Nolle, o livro de vocês aí, tá todo mundo querendo aí, o senhor Bigodes, participem aí que eles vão deixar autografado e vocês depois podem pegar na livraria Nobel.
durante aí os 30 dias, com tempo, sem gerar aglomeração. Muito bem, Tom, você falou mais cedo aí dos outros trabalhos como ilustrador já em Araxá. Quais foram esses trabalhos? Eu sei de alguns que chamaram bastante atenção. Como é que tem sido essa sua atuação? Na verdade, tem sido uma descoberta, né? Eu venho de um universo bastante contemporâneo, né, e que está em construção ainda, que é o universo do grafite, né? Mas enquanto artista, a minha base é o desenho, né? E eu tenho um olhar não só para o que acontece dentro do street art e da rua, mas eu gosto muito do que aconteceu no tempo em relação à comunicação social e humana, e não só urbana. Então, eu havia feito alguns trabalhos desse gênero em Ribeirão Preto, mas trabalhos que não tiveram essa importância, eu diria. Agora, em Araxá, eu tive algumas oportunidades recentes e estou praticamente, de certa forma, eu diria, com muito desejo, realmente, de me envolver mais dentro do universo da literatura, por conta do quanto é agradável, né, objetivar esse subjetivismo das pessoas que escrevem. É muito interessante perceber como essa relação da escrita abre uma porta imensa de representação, né, gráfica, visual, e o desenho e a ilustração, ainda mais nos dias de hoje, em que é tão mais fácil fazer isso por conta dos recursos eletrônicos, é realmente muito prazeroso. Eu diria que foi uma novidade, uma grata novidade, e não posso deixar de mencionar que o livro do Rafa foi realmente uma experiência muito interessante e intensa nesse sentido, por conta do quanto ela agrega valores a cada uma das personagens que estão dentro dessa trama, né? O como é possível trabalhar com elas dentro de um texto que realmente provoca identificação pela singeleza e pela forma muito clara como cada personagem se comporta. Então, fazer ilustração era algo que eu não pensava em fazer dessa forma, já havia feito em outras circunstâncias, enfim. Mas esses últimos trabalhos me deram essa possibilidade muito interessante, França, de fazer mais. Eu só espero as oportunidades, na verdade, né, para que isso ocorra. Mas espero que as pessoas que vão poder degustar dessa obra aí do Rafa, que eu tive a possibilidade genial por parte dele, extremamente generosa de ilustrar, que eles gostem, e quem sabe por que não, né? Mas enquanto artista, eu estou muito feliz. Era algo que não fazia parte do meu gourmet, vamos dizer assim, e que eu achei extraordinário. Foi uma descoberta sensacional. Ela foi grata em várias circunstâncias, inclusive nessa. Com certeza novas obras vão aparecer. Agora, Tom, tem ilustrador que a gente pega 3 livros deles, cada um diferente do outro. Você não consegue identificar que é o mesmo ilustrador. O desafio é esse, cada livro ser uma proposta diferente? Então, França, eu acho que isso depende muito da proposta e do ilustrador, né? Nos outros 2 livros, por exemplo, eu trabalhei com uma linguagem semelhante, mas com formatos diferentes, né, em cada um deles. Eu acredito que isso depende muito dessa relação do ilustrador e do escritor, e também, né, na verdade, das referências do ilustrador. Né? Eu acredito que nos dias atuais nós temos uma necessidade muito grande de reconhecer essa coisa do traço, do formato, enfim. E acho isso muito interessante, na verdade. Mas eu, particularmente, acredito que isso depende muito da forma como o ilustrador foi composto, das referências que ele tem e como ele dialoga, como ele cria, né, esse diálogo gráfico com o texto. Então, eu, particularmente, como venho de universos múltiplos, eu me dou esse direito, sabe, de trabalhar com o autor, sabe? Eu não forço a barra nesse sentido de impor a minha forma de fazer, a minha escrita, não. E não entendo, na verdade, isso como uma frivolidade artística, não. Eu acho que é estar a serviço de. Eu entendo a arte como um caminho de comunicabilidade muito importante, né? Seja por caminhos subjetivos, seja por caminhos objetivos, enfim, a poética me interessa
mas o formato também. Então, eu procuro ter essa troca também com o autor, eu acho. E aí, talvez, por isso, vá ter obras, né, em que o meu trabalho vai ter uma característica mais próxima das minhas influências, né, que vão do Kandinsky aos Gêmeos, né, que passam pela pichação, enfim, que tem todo esse contexto, né, de experimentação e de vivência, mas às vezes eu vou estar a serviço realmente dessa circunstância que é a escrita. Eu acho que é uma forma de servir ao texto. Eu me coloco dessa forma. Talvez o tempo, né, vá mudando, e se fossem obras minhas, se fosse autoria, texto e imagem, talvez fosse diferente, mas nessa circunstância eu procuro trabalhar simbioticamente, né? Não é necessariamente algo que eu sinta que diminui a possibilidade de uma autoria gráfica mais clara, mas que, na verdade, me dá a oportunidade de experimentar, e eu acho isso genial quando se trata de arte, a possibilidade da experiência. Claro que norteado, nesse caso da escrita, pelo escritor, né? Eu tento, naturalmente, demarcar esse limite na produção, porque senão também a produção fica insegura, né? Porque eu não tenho como, de fato, entender ou imaginar o que está dentro da cabeça do autor. Então, essa liberdade é muito importante. Mas eu tento compreender o formato que ele está pretendendo, o público que ele quer atingir, para que, de fato, isso que possa parecer uma frivolidade seja, na verdade, uma multiplicidade, né? Eu acredito que, do ponto de vista de arte, isso é importante, principalmente quando está se tratando desse fato em específico, que é a escrita, né? Porque eu estou proporcionando uma ponte entre o autor, através do texto, e o interlocutor. Eu acredito que é muito importante ter esse tato, essa sensibilidade. E eu, atualmente, né, e como artista, jamais fecharia uma porta ou descreveria algo que me fechasse numa circunstância. Nesse momento é como eu tenho feito. Tem sido bastante prazeroso, na verdade. E qual a técnica que você usa hoje? Então, tem muitos ilustradores hoje que não mexem, não usam mais papel, eles já fazem no computador, né? Para você, como é que foi essa adaptação? Que técnica você usa? Não é a mesma coisa você pintar um painel do que você fazer uma ilustração. Pois como que eu vou te dizer isso? Eu diria o seguinte, no caso da ilustração, nós temos uma questão mercadológica de produção, né? Então, naturalmente, isso tem que passar pelo digital, né? Eu tenho essa perspectiva dentro desse campo de atuação. Mas eu acredito que o mais importante é justamente essa circunstância do artista que também está no digital não deixar a produção que a gente vai chamar de tradicional, mas nem o é, dependendo do que você faz. Eu, por exemplo, pinto grafite, né? Faço paredes e tal. Então, eu acredito que essa circunstância ela tem uma similaridade nos aspectos mais técnicos, né, da relação de uso de cores, de contexto de construção de forma, né, os gestalt, toda a questão que você tem que trabalhar quando se trata desse tipo de questão visual, né? Ou até a desconstrução disso tudo, na verdade, dependendo do que for, né? Eu acredito que essa liberdade ela é muito significativa, já que há uma fala explícita na imagem e uma fala implícita. Eu, particularmente, gosto muito de fazer esse trânsito de uma coisa para outra, por isso que, no caso do livro e do autor, me interessa muito a fala dele. E aí tem que ser digital. Eu acredito que é possível fazer por outros caminhos, mas sempre vai acabar sendo digitalizado. Se for fotografia, se for uma atitude, tem muitos artistas da ilustração que usam atitudes plásticas, né, fazem colagens, trabalham com tinta, mas acaba que isso vai para o digital de alguma forma. No momento, eu tenho feito uso dessa tecnologia porque me parece sensato do ponto de vista de produção, mas nada implica que de repente, eu faça em algum momento algo que não tem absolutamente nada a ver com isso e simplesmente pelo prazer de produzir comunicação com imagens, cores, enfim, eu acho que é muito complicado, né? Nós darmos limites para algo tão extraordinário que é a nossa capacidade de comunicabilidade nesse ambiente do subjetivo, que para mim, particularmente, é uma fala que grita de uma pessoa para outra de forma muito, muito, eu diria, intensa,
Então, o recurso, na verdade, para ser mais claro, depende fundamentalmente do propósito, né? No caso da ilustração literária, eu particularmente usei esses recursos, mas vou ser bem honesto e franco, porque você, com toda a sua gentileza, merece, né? E todo o seu carinho merece. Eu tenho certeza que em algum momento eu vou jogar isso tudo fora em algum outro projeto e fazer de outra maneira, pelo simples e absoluto prazer de experimentar junto com quem me proporcionar essas condições. Eu acho que é essa amálgama que acaba trazendo essa estesia extraordinária que um livro traz, né, de memórias que ficam para sempre, né, na gente, com relação às imagens. Perfeito, é isso que importa, né? Ter essa liberdade, né, de criar, né, de dialogar dentro de uma obra, dentro da arte, isso é que é bacana, né? Rafael, agora, seus 2 livros mais anteriores aí, você tratou de temas delicados, né? Gertrude Sabe Tudo falava das diferenças e ao pé da letra da questão da síndrome de Asperger. Agora, com o Sr. Bigodes, uma coisa mais solta, né? Mais leve, né? Isso seria uma forma, o autor tem que fazer isso, de vez em quando dar uma paradinha para fazer um texto descontraído? É uma boa questão, viu, França? Eu não pensei nisso. Simplesmente eu fui escrevendo e quando eu vi, eu tinha uma história mais leve, mais divertida, uma história mais voltada mesmo para leitura de sala de aula. E realmente, o Gertrude Sabe Tudo é sobre bullying, trata de assuntos pesados, e esse tema se repete também no Ao Pé da Letra. Os dois falam de temas delicados, né? Porque Ao Pé da Letra conta a história de uma menina, a Dorothy. Na contracapa do livro há um desenho de uma menina de cabelos vermelhos. E é um livro que conta como essa menininha passa a sua vida escolar. Os apertos, os perrengues, as dificuldades, a dificuldade dos colegas em aceitá-la e compreendê-la. Então, é um livro que fala sobre uma criança com síndrome de Asperger em sala de aula, muito baseado em experiências que eu tive com alunos, que a síndrome de Asperger, para quem não está ligado, eles falam que é um espectro do autismo. Então, são alunos especiais em diversos sentidos, maravilhosos de trabalhar com eles, e tem uma série de diferenças, entre aspas, entre outros alunos. Então, é um livro sobre diferenças em sala de aula, mas também fala de bullying, fala dos problemas que essa menininha passa na sala de aula. O Gertrude Sabe Tudo é claramente um livro sobre bullying. A Gertrude é uma menina que sabe tudo, a mais inteligente da escola, e a inteligência dela passa a ser um problema a partir do momento... Rafael segura nas mãos o seu livro Gertrude Sabe Tudo. A mãe não acha legal a filha ser inteligente demais, tem uma visão diferente para o futuro da filha, e chegando num momento que até mesmo a escola não aceita a inteligência dessa menina. Então, é a história de uma menina que é tolhida por diversas questões sociais, que é impedida de levar adiante o seu sonho. É um livro que tem, inclusive, né, um livro que tem um final não muito feliz. Tive o prazer desse livro aqui ser o mais vendido no Flea Araxá no ano do lançamento, porque gerou, né, um certo burburinho a ideia de uma menina que sofre, que é perseguida por ser inteligente. E aí eu venho com esse livro, que é uma história mais leve. É a história de uma menina que quer adotar um gatinho que ela encontra na rua. É mais leve, mas como eu disse, em diversos momentos há pistas aqui que mostram questões de conflito. Uma das questões de conflito que fica meio evidente aqui, o Tom captou na hora e me disse isso, é uma casa onde só há mulheres. É uma mãe com uma filha. E essa mãe tem a visita de uma vizinha, que está sempre lá, dessas vizinhas fofoqueiras, que fica ali cutucando, e a tia velha, que está sempre por ali também. Então, para um adulto, ao ler esse livro, ele pode perceber que há um pano de fundo ali, que mostra uma família muito tipicamente brasileira, uma família muito comum nos dias de hoje, de uma mãe solteira com a sua filha, e a mãe ali se desdobrando para lidar com a situação e tendo ainda que lidar com diversas opiniões de fora de quem não tem nada a ver com a história. Então, por mais que seja uma história com essa camada superficial de uma menininha com um gatinho, nós deixamos algumas pistas sobre isso. Talvez uma das pistas até esteja na ideia do nome, do Sr. Bigodes,
A Carol deixou aqui uma pista que eu estou acompanhando o chat de bate-papo, estou vendo algumas pessoas levantando pistas sobre qual é o mistério. Então, até mesmo por trás do mistério desse gatinho, que é encontrado na rua, há a indicação de uma coisa um pouco mais profunda também. Então, de qualquer forma, é um livro mais leve. Eu fiz ele pensando em crianças um pouquinho mais jovens. Gertrude Sabe Tudo, e ao pé da letra, foi muito lido por crianças ali na faixa até os 14, 15 anos. E esse aqui, eu acho que nós vamos pegar mais o público ali do 8 aos 12 anos, para trabalhar em sala de aula. Então, realmente, mas eu não pensei, viu, França? Eu acho, você sabe, conhece outros livros meus, enquanto eu escrevia O Senhor Bigodes, eu também estava escrevendo outras obras. Eu estava escrevendo um terceiro livro, onde a Gertrude e a Dorothy se encontram, por exemplo, e calhou nesse momento de sair esse livro mais leve, mais colorido, inclusive, é um livro mais visualmente mais bonito. Né? Rafael mostra ilustrações do interior do livro. Porque ele também está focado um pouco mais nas crianças menorzinhas. Talvez é isso aí, esse mistério. É leve, mas não deixa de ter os seus dramas, né? Suas informações, as suas discussões por trás de cada questão ali. Muita gente participando aqui com a gente, João Pedro Castro, todo mundo querendo o livro, Denis Balduino, Miriam Borges, José Augusto Gondim, Júnia Paiva, muita gente, Heleno Álvares, Amanda Rios, Terezinha França, todo mundo aí participando com a gente. Agora, nesse começo de ano, Rafael, a gente teve um crescimento de 41% nas vendas de livros de ficção. Com a pandemia, o isolamento, noticiários ruins, será que o leitor está indo para a ficção para fugir um pouquinho dessa triste realidade? Uma boa questão, viu, França? Há muita gente fazendo perguntas aqui na live. E também nós estamos ao vivo no Instagram e no Facebook. E chegou, eu acho que é no Instagram, a Maria, uma aluna minha, perguntou: qual o maior desafio que você encontrou na produção e no desenvolvimento do livro, visto que estamos trabalhando e vivendo em home office? Então, para você ver, está tudo conversando aqui. É uma questão interessante. Nós, professores, eu, professor, o Tom é professor também, nós, nesse momento, estamos trabalhando o dobro. Nós estamos trabalhando, em alguns casos, o triplo do que nós trabalhávamos antes. Nós estamos com uma dificuldade muito grande, porque preparar aulas online é muito diferente de preparar uma aula presencial. Nós não nos formamos e estávamos preparados para esse modelo, mas nós estamos nos virando e fazendo o melhor que nós podemos. Então, há uma questão, a dificuldade no meio de tanta coisa, pandemia, trabalho em dobro para dar conta dessa nova realidade que surgiu, nós ainda estamos encontrando ali uma brecha para escrever livros, para manter as coisas acontecendo nesse caminho da arte. É interessante pensar, e a sua informação é bacana, que os livros, o crescimento da venda de livros num momento como esse, e é o segundo livro que eu lanço na pandemia pensando nisso. Uma das formas de a gente passar por isso, é um momento tão difícil, né? Araxá está com 95% dos leitos de UTI ocupados hoje, no momento que eu estou falando. Uma situação tão diversa, tão fora do que estávamos acostumados, que publicar um livro agora é até um ato meio que de rebeldia. Está lutando agora para manter publicação, escrevendo poesia, ilustrando, estão fazendo painel na biblioteca municipal. Isso tudo é uma forma de lutar contra essa situação, da gente ir em casa, trancado, com dificuldades de acesso aos espaços que antes nós tínhamos acesso facilitado. Nós estamos tentando fazer e cumprir esse nosso itinerário pelos meios virtuais. E a venda de livros crescer, como você diz, França, é uma indicação de que, nesse momento, a arte tem o seu papel, a literatura cumpre um papel importantíssimo, que é o papel de levar um pouco de leveza, um pouco de distração, mas levar também um pensamento crítico, mostrar para as pessoas outras formas de entender o mundo. Então, eu acho e creio que, nesse momento, estar escrevendo, escrever esse livro,
com a dificuldade, com a falta de tempo, com todas as questões em volta, inclusive as questões de como publicar um livro num momento como esse, como distribuir um livro num momento como esse, isso tudo é uma mostra de que nesse país e no mundo a arte, a literatura tem um papel fundamental e esse papel não pode ser abandonado independente de qualquer coisa. Estarmos lançando esse livro aqui é a prova de que não é possível passarmos por algo como estamos passando, uma pandemia, sem ter acesso à arte, à literatura. Para mim, estar criando nesse momento, respondendo à pergunta da Maria, Uai Maria, estar criando nesse momento com todas as adversidades é uma forma de poder descansar a cabeça, respirar, fugir um pouco dessa grande realidade que nos esmaga nesse momento. E eu espero, de verdade, que a hora que esse livro chegar na mão das pessoas, eles tenham um pouco desse momento de descontração, de alegria, possam ter alguns minutos para descontrair, para pensar em outras coisas, para sonhar, por que não, para refletir. Eu acho que entra aí. Nós estamos consumindo mais livros, que é aquela antiga frase lá do Ferreira Goulart, né, que sem a arte nós estaríamos destruídos e esmagados. Algo assim, né, o Goulart disse. A arte existe porque a vida não basta. Coisa assim, ele disse, alguma coisa assim. E o Tom Carteiro participando com a gente, ele fala mais ou menos nessa linha aí. Que bom que pelo menos temos isso, né? Essa notícia boa na pandemia, que a venda dos livros está aumentando, né? Dos males aí o menor. Também participando com a gente o Pedro Augusto, a Lília Natal, a Isabela Mota, dando os parabéns para o Rafael, para o Tom, pelo trabalho. Tom, comenta um pouquinho em cima disso que o Rafael falou, essa questão delicada da pandemia. Eu creio que nós estamos vivendo naturalmente um momento atípico, né? Na história humana, do ponto de vista mundial, né? Talvez nós em nenhum outro momento tivemos a oportunidade de ter uma mazela que pudéssemos acompanhar em tempo real, né? Como ela está acontecendo em cada lugar, né? Tanto para exemplos ou mau exemplos, na verdade. Então, eu acredito que, de fato, nesse momento, é muito importante, né, que nós venhamos a ressignificar essa ideia da subjetividade social, né? Essa ideia que estava impregnadíssima, no meu ponto de vista, de meritocracias estranhas, né? E que eu acredito que, no momento em que a humanidade se torna uma latência perceptível até esse nível da fatalidade, porque quando nós pensamos em como, assim, isso me horroriza um pouco, França, o como nesse momento nós transformamos fatalidades em números tão objetivos, sem pensar no paralelismo que esses números têm, sabe? Então, são 307 mil. Não, são muito mais pessoas que têm outros tipos de morte quando essas mortes se efetivam, né? São parentes, são pessoas que são as pessoas que cuidam de suas famílias, né? Então, nós temos muitas perdas nesse sentido, e eu imagino que estamos discutindo de forma involuntária, talvez, os nossos egoísmos, né? Em muitos sentidos, e eu não conheço particularmente, e não sou só eu, Aristóteles já pensava assim, quando falava do teatro na Grécia, que essa estesia, esse lugar de catarse que é necessário para fazer reflexões sobre a nossa existência dentro desse contexto, que é tão fugaz, mas ao mesmo tempo tão duradouro quanto é a história humana na Terra. Eu diria que essas circunstâncias todas terríveis talvez também nos estão nos dando uma outra percepção sobre as pessoas e, naturalmente, sobre aquilo que elas fazem, produzem, pensam e realizam, inclusive no sentido artístico, que, para mim, particularmente, é o lugar onde nós temos a possibilidade de fazer reflexões e desconstruções e ressignificados. Então, eu acho genial que de certa forma, esse impacto tão horroroso, tão monstruoso, que estamos o tempo inteiro procurando pais e mães, né, para as mazelas horrorosas desse momento, nós ainda tenhamos a oportunidade
de ressignificação da comunicabilidade, como está acontecendo agora, porque, caso as pessoas não saibam, esse momento, essa forma de fazer a divulgação do livro, essa maneira de se buscar o livro depois na livraria, sem a Globo, tudo isso, passando por esse caminho da comunicabilidade digital, também é novo. Pensar as lives todas que estão acontecendo, a quantidade de artistas que ressuscitaram, porque podem encontrar seu público numa plataforma de streaming que não era possível, às vezes, por um contrato que não acontecia, né? Mas em função da metodologia mercadológica, né, meritocrática, do ponto de vista artístico, de produção e consumo, principalmente de massa. Então, eu acredito que nós estamos tendo uma oportunidade que a história apresentou de uma outra forma em outros momentos, como no século XVI, apresentou depois também no XVIII. Eu acredito que nós estamos prestes a experimentar algo desse nível. Quando, agora, ano da vacina, espero que a sensibilidade nos oportunize saídas, né? Porque sem ela, efetivamente, seremos números frios em progressão, né? Quase aritmética, eu diria, nesse sentido, né? Eu acredito que a arte, ela de fato, aí eu vou também, por que não, parafrasear Ferreira Goulart, né? Ela sempre foi o retrato, no meu ponto de vista, mais objetivo da alma das pessoas. E no momento em que esse clamor sem dúvida nenhuma, tão sutil e, ao mesmo tempo, tão audível, eu acredito que, seguramente, o que pode, de alguma forma, nos confortar e nos dar, por que não, oportunidade de ressignificar a nossa relação nesse meio, partindo de um pressuposto que não sou eu quem diz, da nossa sócio-interação e interdependência, que, de fato, a arte possa ser um caminho de luz que nos integre através do campo da alma, das ideias, das reflexões, e que aqui, nós agora, nesse momento, quase algoritmos, né, podemos experimentar essa perspectiva de comunicabilidade. Então, eu, nesse momento, não teria como acrescentar mais do que o que vocês já disseram, e não porque pareça óbvio, não, mas porque, de fato, é o retrato mais objetivo do nosso desejo, né, que nós venhamos, de certa forma, a nos conectar, não só porque a necessidade desse momento nos cobra esse novo formato, mas porque, de fato, talvez assim, nessa ausência, e não há nada, seguramente, no meu ponto de vista particular, claro, é mais presente que a ausência, e nesse momento é do que mais desfrutamos. Então, eu acredito que ter, nesse momento, a possibilidade de contribuir dessa forma, eu acho algo fenomenal, extraordinário e, por que não, exemplar. Correto, Tom. Essa aí a gente tem que se reinventar mesmo, né? Redescobrir o Sempre um Papo, que está fazendo 35 anos, né? Foi 33 anos presencial, e agora está tendo que se reinventar fazendo em casa para não deixar, né, a cultura morrer. Projeto idealizado pelo Afonso Borges aí. Rafael, falando em cultura, você, seu início como escritor, e você continua sendo, é claro, um poeta, né? A poesia está meio adormecida aí? Como é que está esse coração? Pois é, França, mas não está adormecida porque no comecinho da pandemia do ano passado, quando estourou a pandemia, eu escrevi um livro de poesias, um e-book, foi o último que eu escrevi. Então, ele foi o meu terceiro livro de poemas. Ele chama Isca e foi feito um e-book distribuído gratuitamente. Lá no Facebook eu estava distribuindo, foi uma boa distribuição. Eu fiz ele no comecinho da pandemia com essa ideia. Enquanto isso durar, nós achávamos, né, que seria rápido. Eu vou fazer antes de acabar, eu tenho um livro pronto. Eu terminei o livro, eu organizei o livro, eu lancei, eu distribuí, nós já estamos aqui lançando um novo livro e a pandemia não acabou. Eu comecei como poeta, meu primeiro livro foi um livro de poemas. A gente sabe, aqui eu estou olhando aqui na live, muitos professores, colegas, muitos escritores, poetas, e nós sabemos, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, todo mundo ama e gosta de poesia. É um negócio assim, você pergunta para uma pessoa, você gosta de poesia, ela se sente até ofendida, fala, claro que eu gosto. Mas nós sabemos que a realidade é outra. Dentro da literatura, o gênero que menos vende, o que menos tem espaço, se você for numa livraria, você vai procurar prateleira de poemas, você vai ver lá 5 livros num cantinho.
é a área que tem menos espaço, é a área que menos atrai vendas e, infelizmente, dentro da literatura, é o que tem o menor nicho. Então, quando eu fui para a literatura infantil, infanto-juvenil, eu encontrei uma outra realidade, mas eu não abro mão de estar sempre escrevendo poemas. O livro Isca eu acho, acredito mesmo, que é o melhor livro que eu escrevi na minha vida até esse momento. Eu gosto muito do livro e está lá para baixar de graça à vontade, porque eu acho e acredito muito que eu não vou abrir mão de escrever poemas. Não sei até aonde, mas a minha meta é não deixar de escrever, porque eu acho que dentro da literatura é o gênero mais fascinante, é o que mais me interessa, mas infelizmente, de verdade, é o que menos encontra leitores, é o que menos encontra eco, o que é uma imensa pena. Com certeza, a poesia é o ouro da literatura, né? Precisa só ser reconhecido. Agora, falando de poesia, você sabe de quem são esses versos aqui? Ainda se movem como se movem as sacolas plásticas que os carros espantam com a violência do seu trote. Ainda se movem como se movem os peixes envenenados que a correnteza empurra pelas cascatas. Lembrou? Esse poema está no meu livro Elefante. Exatamente, está no livro Elefante. O Elefante foi uma experiência. Um livro desse, como O Senhor Bigodes, eu e o Tom estamos trabalhando nesse livro quase um ano. Mas porque a ilustração é muito trabalho. Esse Elefante eu levei 2 anos escrevendo e é um livro de 28 páginas. Porque o elefante inteiro, o livro inteiro, gira em torno de uma única ideia. Eu comecei a escrever um poema e pensei, qual seria a possibilidade de nós, como seres humanos, de permanecermos aqui na Terra? E aí eu escrevi 16 poemas, todos especulando a possibilidade de permanecermos vivos na Terra, de sobrevivermos. Aí, cada poema eu levanto uma possibilidade. Por exemplo, esse aí conta a história de pessoas, esse trecho do poema que você leu, França, conta a história de pessoas que sobrevivem, que continuam vivos por aqui, mas só fisicamente, que foram destruídas pela vida, por drogas, por problemas diversos e sobrevivem. Aí tem um poema que fala da possibilidade de sobrevivermos com a nossa obra, nossos livros. Cada poema dos 16 especula uma das formas de sobrevivermos. Sobrevivemos nas memórias de outras pessoas. Então foi um livro que levei 2 anos escrevendo, e esse trecho aí que você pescou do elefante é um trecho que eu gosto muito, que fala dessas pessoas que estão sobrevivendo, só que a gente nem vê ela. Aí no poema fala que elas são só vistas quando elas são flagradas pelas câmeras de segurança das lojas noturnas ou quando a luz do giroflex da polícia ilumina elas num canto escuro da cidade. São aquelas pessoas que muitas vezes já deixaram de viver, estão abandonadas num canto. Pesado esse poema, né, pro momento, mas desculpem. Muito legal essa abordagem. Nós a gente tem que conhecer essa questão, né, da sua veia poética um pouco melhor, porque tem muita coisa legal aí, guardada principalmente, né? Agora, já caminhando para o final, Tom, falando do grafite, você acha que o grafite deveria ter mais apoio, por exemplo, ser reconhecido? Em 2018, nós tivemos um projeto do vereador Rafael Rios, então vereador Rafael Rios, hoje presidente da Câmara, que virou lei, que reconhece o grafite como arte urbana. Mas na prática, isso, o que mudou? Olha, França, eu sou suspeitíssimo para falar. Inclusive, até no livro Elefante, nós levamos para a rua, lembra, Rafa? Com grafites. Nós fizemos intervenções homenageando esse material, o tio Hélio e o Heleno, na época, né? Na verdade, eu acho que o grafite não se importa. Eu tenho muitas formas de falar sobre isso, mas para ser específico, o grafite não se importa com isso, porque ele existe apesar de, né? Ora nós estamos simplesmente ocupando, outras horas intervindo, outras horas nós somos contratados. Uma participação no mural, que era um projeto da ONU em Ribeirão Preto, e no outro dia eu estava tomando uma super geral da polícia, porque eu estava ocupando um outro espaço. Então, assim, eu acho que o grafite convive com essa circunstância oiticiquiana, né, de ser marginal e ser herói. Eu acho que essa relação do grafite não liga para isso. Mas, enquanto artista, né,
eu acredito sim que o grafite é uma das expressões dentro da arte contemporânea na qualidade street art, principalmente o fine art, que são os murais, que trazem a possibilidade de uma democratização da arte visual, né, que nos é ofertada cotidianamente através do designer, através dos produtos, enfim, né, e que, de repente, o grafite transcende essa relação. Mas é uma comida que eu compararia a um escargot, né? É preciso ferramentas corretas para comer, porque, na verdade, as pessoas tentam encontrar a agradabilidade clássica, é porque são instruídas assim. Então, eu gosto muito dessa ideia de pensar que o grafite ele tem uma existência à parte, e isso, nós não estamos falando de uma técnica nova, nós estamos falando de uma forma de linguagem que os gregos usavam ao escrever nas paredes, o termo inclusive é grego, e estamos falando de uma linguagem que ela começa urbanamente usando o spray na década de 70, ou seja, são 50 anos fazendo isso dessa maneira. E hoje nós temos pessoas como os gêmeos, que são talvez uma das maiores expressões nacionais da linguagem, que estão, por exemplo, que tem trabalhos na Pinacoteca, mas que também dialogam através dos muros da rua. Então, eu acredito que seria muito importante, e creio que nós estamos tendo essa visibilização e essa sensibilização, e o Rafael foi um grande contribuinte, sem dúvida nenhuma, deixo um abraço para ele, inclusive. Mas sim, há muito, mas eu não digo que é para o grafite que falta muito, eu diria que é para a arte que falta muito. Eu diria que é para a cultura que falta muito. Eu diria que nós temos que compreender efetivamente o papel que nós temos enquanto artistas e as instituições também enquanto responsáveis pela possibilitação. Não se trata de manutenção econômica, se trata de dar às pessoas o que elas merecem, qualidade de vida. E eu acredito que o grafite oportuniza isso efetivamente porque ele está na rua, né? Ele termina para o artista quando ele acaba o mural e começa para as pessoas. Então, espero sinceramente, por que não, que um diálogo como o seu, assim, tão simples e tão carinhoso, né, toque as pessoas nesse sentido. Mas eu acredito que já está melhorando muito nesse sentido. Mas eu quero fazer dessa fala um lugar não só meu, né? Eu gostaria que a literatura tivesse espaço também, gostaria que o teatro, por que não, né? Enfim, nós temos muito por fazer. Conto com as almas boas e iluminadas desse mundo para poder oportunizar cada um desses grandes comunicadores em suas linguagens humanas para humanos. Vida longa a todas as expressões artísticas, né, Antônio? Nós estamos terminando por aqui. Lembrando que o livro está sendo autografado, para quem pediu, tem muita gente pedindo aqui nas nossas redes sociais, do Sempre um Papo, estará disponível a partir do dia 7 de abril, na livraria Nobel, e ficará lá por 30 dias para vocês pegarem os seus livros. Estamos com a participação aqui do Tom Araxá, Denis Balduino, César Riora, todo mundo está querendo o livro. Senhor Bigodes, era o seu nome. Gente, muito obrigado pela participação aqui no Sempre um Papo, Rafael e Tom. França, eu que te agradeço. Agradeço o Afonso Borges também, que o Afonso me procurou com a seguinte proposta. Falou, Rafael, vamos fazer o lançamento do seu livro. Eu falei, Afonso, com pandemia, num momento tão difícil, como nós vamos fazer isso? E ele disse, olha, nós vamos fazer Sempre um Papo, você vai falar, o Tom vai falar, nós vamos pegar o nome da galera na live, nós vamos pegar todos os nomes, você vai autografar todos os livros, e esses livros vão ficar na livraria, vamos arriscar, vamos fazer diferente, eu acho que funciona. Falei, cara, claro que funciona, acredito em você e vamos fazer. Então, agradeço ao Afonso por ter acreditado e ter trazido essa ideia. Então, só me explicando bem mesmo, que eu estou vendo muita gente pedindo, o livro foi financiado, França, última coisa, o livro foi financiado pela Lei Aldir Blanc, uma lei de emergência cultural maravilhosa que trouxe para Araxá não só o Senhor Bigodes, mas uma quantidade enorme de expressões artísticas que estão acontecendo agora. A galera da Fundação Cultural, Calmon Barreto, fez um trabalho maravilhoso, o Conselho Municipal de Política Cultural de Araxá fez um trabalho maravilhoso, e a Lei Aldir Blanc está sendo aplicada para fazer um monte de projetos bacanas. Estou vendo aqui o Tancredo Borges comentando, ele faz parte do conselho, teve um papel importante aí. No nome do Tancredo, eu agradeço todo mundo ligado à fundação, que foi um trabalho bem bacana. O livro a Thaís está pegando o nome de todo mundo aqui, nós vamos autografar,
E eu agradeço também a Thalita, da Livraria Nobel, que se dispôs a nos ajudar a distribuir o livro. Ela vai abrir as portas da livraria a partir do dia 7, para que as pessoas possam ir lá buscar a obra. Então, eu só tenho a agradecer. Tom, muito obrigado pela parceria. França, muito obrigado. Todos vocês, colegas professores, alunos presentes, os amigos da vila, todo mundo que está aqui, muito obrigado. Valeu. Perfeito, gente. Que outras parcerias, que outros recursos sejam disponibilizados pela cultura, né, sempre aí guiada pelo nosso mestre Afonso Borges, que tem essa preocupação de levar informação, cultura aqui via Sempre um Papo. Então é isso, Sempre um Papo em Araxá tem o patrocínio da CBMM, Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração. Agradecemos a todos que entraram e participaram com a gente nas redes sociais. Muito obrigado. E fica de olho no Sempre um Papo. Amanhã Afonso Borges conversa com Lira Neto. Fiquem bem e até breve aqui nas redes sociais do Sempre um Papo. Um abraço, até lá.